Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 17 de março. Um empresário foi morto por bandidos quando chegava para o trabalho. É o destaque com Lucas Abate. Oi, Lucas. Oi, André. Bom dia para ti e para todo mundo que nos acompanha. Esse crime aconteceu em Alvorada e um empresário de 56 anos foi morto na frente da filha e da neta de apenas 8 anos. É um crime que inicialmente foi tratado como execução, mas agora a polícia descobriu que havia um roubo por trás. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes da investigação e imagens que mostram a ação dos criminosos. 11 horas e 37 minutos. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Muito bem, estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 41 minutos. Agora a gente vai mostrar para você o terceiro episódio da série Videira Vidas Inteiras, a história da uva no Brasil, que apresenta famílias que preservam as origens dos imigrantes italianos. A Ihara, empresa de defensivos agrícolas que está há mais de 56 anos no mercado, com portfólio de soluções inovadoras para o aumento da produtividade e proteção do cultivo, te convida a acompanhar estas histórias neste projeto feito especialmente para os viticultores. Olhem só. A gente tem a formação no final do século XX das cooperativas, né, que justamente uma série de vinícolas que vão surgir, né, e cooperativas em torno delas que vão fortalecer e juntar os agricultores em um mesmo sentido, ajudá-los na produção, né, explicar, ter um projeto de crescimento semelhante dessas famílias, né? E nesse sentido a cooperativa vai desenvolver um trabalho muito forte, né, de organização, de seleção, de gestão, né, dessas famílias, dessa produção. Hoje tu tem a certeza, tu é associado à cooperativa, tu tem a certeza, tu é dono da cooperativa, tu faz parcerias com muita gente, todo mundo é que nem é uma família. A cooperativa, como a gente diz, né, sempre foi a segunda casa, porque é a união. É uma união onde a gente trabalha um ano inteiro e consegue trazer o nosso produto para ela beneficiar e poder entregar um produto de qualidade para o consumidor e nós se sentir valorizado dentro da nossa propriedade. É a parte chave do crescimento do produtor, do associado, né? O mercado que se formou ali do vinho e da sua estrutura em torno da produção, né? A questão dos prêmios que alguns vinhos atingiram, né, de algumas vinícolas da região, prêmios internacionais na Europa, nos Estados Unidos, né, da qualidade do vinho produzido, não só de vinho, mas também de espumantes muito forte, pela qualidade que o território foi se desenvolvendo e produzindo com a sua modernização. Parto sente um baita orgulho e reconhecimento, né? Meu produto, ele é algo bom, é algo de qualidade e ele é reconhecido mundialmente pela qualidade, sabe? Que tu preza desde o início. E aí, gostaram? Querem assistir mais? Acesse o YouTube do SBT-RS e assistam ao episódio completo. Videira Vidas Inteiras, a história da uva no Brasil, é apresentado por Ihara. A agricultura é a nossa vida. Muito bem, atenção para a hora certa, agora 11 horas e 44 minutos. Atenção, 10 milhões de reais apreendidos com um grupo criminoso de exploração de jogos de azar. É o destaque com o Guilherme Roquete. Oi, Guilherme, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois uma verdadeira fortuna nas mãos desses operadores do jogo ilegal.
Pela lei, né, a gente encara o jogo ilegal como uma contravenção penal e é esse talvez o enquadramento que a polícia deve dar depois da conclusão desse inquérito. O grupo foi alvo de uma operação nessa manhã e atuava principalmente em Canoas, Novo Hamburgo, Esteio e outras cidades do Vale dos Sinos e também na região metropolitana. Daqui a pouco eu volto com outras informações sobre esse caso, André. E principalmente em plena pandemia, casas clandestinas de bingo com aglomerações. Mas daqui a pouco o Guilherme vai explicar melhor pra gente. 11h45, vamos até a redação, porque vem de Gravataí o flagrante de uma grande confusão em frente a uma escola, não é mesmo, Glauco Paza? Oi, Glauco, bom dia. Bom dia, André. E o que dizer dessas imagens que nós vamos ver aí? Em frente a uma escola, como você falou. Escola, André. Lugar de ensino, de educação. Tem alguma coisa que eles perderam aí. Rodaram todos, porque olha essas imagens, a gente teve que colocar um efeito, porque tem muito menor de idade. Agora, por que isso aconteceu? Por que descambou para violência? Daqui a pouco a gente fala. Que vergonha. E tu percebe que alguns ali vão só para bater, inclusive tem uma própria mochila nas costas, vai lá, dá uns soquinhos e sai de perto, sai correndo. Mas agora tem a Guarda Municipal, me parece, né, Glauco? Está fazendo uma segurança aqui, ponto que chegamos, hein? A Guarda Municipal tem que fazer segurança em uma escola, gente. Gente, não estamos falando de frente de penitenciária, tá? É frente da escola. Pois é claro que a segurança na escola para proteger as crianças é uma situação. Agora, a Guarda Municipal para ficar de prontidão, essa imagem, gente, é de agora de manhã. Agora de manhã, mesmo com a Guarda Municipal, teve confusão nesta escola em Gravataí. E aí a gente pergunta, hein, Glauco? A gente pergunta o que passa na cabeça desses jovens. Olha, quantos são guardas municipais, é isso? São guardas municipais? A Guarda Municipal foi chamada. Me pareceu até a farda... A roupa é parecida. É, parecida com a da Brigada Militar. Agora, que ponto que se chega? Mas daqui a pouco o Glauco vai trazer outras informações pra gente. Estudando que matéria? Pois é, olha, é revoltante. Até porque, olha, batem com toda a força uma briga, aquelas brigas que a gente tem mostrado, inclusive, no interior aqui do estado, nas praças, durante a noite, quando o pessoal bebe. Mas aí é uma história bem diferente, Glauco. Em seguida a gente vai trazer outras informações. Repito, imagens de ontem e de hoje. Põe a de agora de manhã. Mais confusão agora de manhã, inclusive com a interferência da Guarda Municipal. Isso em Gravataí, região metropolitana. 11h47. E atenção para esta notícia. 9 pessoas foram indiciadas pela morte daquele policial rodoviário aposentado, o Fábio César Ortea. Este crime aconteceu no mês de agosto do ano passado, em Torres, no litoral norte. Lembram deste caso, né? Um policial militar, o Ivan Júnior Schaefer Emerim, ele foi apontado pelo inquérito da Polícia Civil como responsável pela morte. Mas outras pessoas foram também indiciadas, inclusive os filhos, né, do policial rodoviário federal que era da reserva, era aposentado, perdão. O Lucas Abate vai trazer as informações para a gente, porque havia uma solicitação da Justiça questionando, né, este inquérito, o porquê da demora deste inquérito, não é mesmo? Lucas Abate, bom dia. Bom dia, André. Até porque logo mais, nos próximos dias, se completariam 7 meses do caso, sem que houvesse qualquer tipo de conclusão por parte da Polícia Civil. E agora, então, a Polícia Civil, a Delegacia lá de Torres, concluiu esse inquérito e concluiu com o indiciamento de 9 pessoas, porque foram vários fatos. A gente trouxe essa história várias vezes aqui no SBT Rio Grande, acompanhamos no local também toda a confusão. Então, é uma história que tem várias versões, vários lados. Dentre esses 9 indiciados, o principal indiciamento, o principal responsabilizado, um policial militar, o Ivan Schaefer, que foi indiciado por homicídio, mas não é uma qualificadora, mas com um outro item que aparece no Código Penal, que seria motivado por uma forte emoção. Porque, como a gente trouxe, até a gente pode rodar as imagens na tela, foi uma confusão, de certa forma, generalizada. Os policiais, na época, policiais militares, abordaram os filhos do policial rodoviário federal aposentado, iniciou a confusão. Esse policial rodoviário desceu do seu apartamento, tentou intervir, tentou parar com todas essas agressões, com toda a situação, só que ele foi baleado no peito por esse policial. Então, por isso que ele responde pelo homicídio. Outras pessoas, André, respondem por vários crimes conexos, como até mesmo outros policiais
que estavam na cena e que foram até lá depois se respondem até mesmo por abuso de autoridade ou por fraude processual pela polícia ter entendido que houve alguma alteração na cena. E os filhos do policial rodoviário que deram origem a toda a confusão também são indiciados, André. Indiciados por quê? Por terem fugido da abordagem, por terem resistido da abordagem e também pela desobediência. Quando foi dado um sinal para eles pararem, eles não pararam, enfim, foi isso que deu origem a toda essa situação. Mas o destaque é, quase 7 meses depois, enfim, a polícia conclui esse inquérito que agora será analisado pelo Ministério Público. Lucas, 11h50, faltando 10 para o meio-dia. Para quem está chegando agora, estamos falando do resultado da investigação da Polícia Civil sobre a morte deste policial rodoviário aposentado que aconteceu em agosto em Torres, no litoral norte do estado. Para quem não lembra, vamos recuperar rapidamente esse caso, essa história. E até eu não sei se a investigação conseguiu esclarecer, Lucas, porque desde o início da investigação havia uma dúvida. Porque, vamos lá, vamos primeiro contar a história, depois a gente fala especificamente do que aconteceu numa padaria. A questão é que esses 2 rapazes eram irmãos, eles foram seguidos pela Brigada Militar porque, em tese, eles estariam estragando, fazendo desordem em um canteiro central lá da praia de Torres. Correto, Lucas? Isso. Tá. Aí, a partir disso, houve uma abordagem da polícia, da Brigada Militar, já em frente ao prédio onde eles residiam, onde eles estavam com o pai. Inclusive, estava o pai num apartamento, a irmã desses 2 rapazes, eu acho que a mãe deles também. A partir do momento dessa gritaria, o Zortea, Fábio Zortea, desceu para ver o que estava acontecendo. E aí ele flagrou os 2 filhos praticamente já em luta corporal com soldados da Brigada Militar. Correto, Lucas? Isso, André. E o que houve ali naquela situação, até pelo entendimento da polícia? Que havia um certo abuso de autoridade, que os policiais militares estavam agindo com excesso de força, inclusive com o cacetete contra os filhos do policial. E aí, André, entra um confronto de versões. Do lado, os policiais militares dizendo que estavam sendo agredidos e precisavam daqueles meios de força para interromper as agressões. E, de outro lado, a Polícia Civil e até mesmo a família alegando que houve um uso excessivo da força. Pois é, o que acontece? O Fábio Zortea desce, que foi a vítima, que é o que morreu, percebe a luta corporal e depois, mais tarde, daqui a pouco, a gente vai até olhar com mais atenção para como que tudo se desenrolou. Mas ele flagra os filhos em luta corporal, se apresenta como policial também, aí a confusão fica generalizada, surge um outro componente que é um guarda, um segurança de rua que talvez tenha sido chamado, ou é da própria rua segurança, que também me parece que foi... Que também foi indiciado. Também foi indiciado. Foram 9 pessoas ao todo, né, Lucas? 9 pessoas indiciadas, correto? Isso. 9 pessoas indiciadas. E aí, correto, então, André. ele morreu com um tiro. Foi isso, né, Lucas? Um tiro no peito que foi disparado por esse policial, o único indiciado nessa situação toda pelo homicídio do policial rodoviário federal aposentado. Com relação ao vigilante, André, qual a participação desse vigilante na história toda? Ele que dá o início, é ele quem aciona a Brigada Militar, dizendo que havia uma situação de desordem e acompanha os policiais até o momento da abordagem. Mas na sequência a gente volta aqui com todas as informações e também trazendo o posicionamento dos policiais investigados e da família do policial federal morto. E vamos falar também a respeito da origem de tudo. Eu quero saber se ficou claro, se ficou esclarecido. Porque inicialmente havia uma denúncia dentro de um bar ou uma padaria que estava aberta de que haviam 2 rapazes fazendo bagunça dentro desta padaria e estavam num carro branco. Aí a Brigada Militar foi acionada e se deparou com 2 rapazes com um carro branco, me parece, né? O carro era branco desses 2 irmãos e eles estavam fazendo uma poda de arbustos, o que seria comum a família fazer. Não entendemos muito bem o porquê naquele horário, mas enfim, a minha dúvida é se houve confusão, se de fato eram esses 2 irmãos que estavam lá na padaria e que deu origem à confusão.
Não que tenha a confusão começou aí. E aí depois, segundo a investigação, houve uma resistência à abordagem pelos dois irmãos quando se aproxima a Brigada Militar. Mas isso o Lucas Abate vai explicar em detalhes daqui a pouquinho. 11 horas e 55 minutos, 26 graus é a temperatura nesse momento em Porto Alegre. Uma quinta-feira muito bonita de sol, céu azul e a gente percebe a temperatura em elevação. Mas como é que vai ficar o tempo amanhã? Será que vai ter este sol e este céu azul? E é claro que a dama do tempo vai responder pra gente, né, Estael Cias? Oi, Estael, bom dia. Bom dia você que está em casa. Vamos falar de hoje primeiro, vamos falar do que vai acontecer nas próximas horas no Rio Grande do Sul. Nós vamos ter o retorno do ar mais quente, vai fazer calor no estado, vamos mostrar aqui o mapa de hoje à tarde. E a gente já percebe, Estael, eu tenho percebido. Bom, 26 graus é a temperatura agora, né, Estael? A umidade deve estar alta também, tá, né? Sim, está alta. Até a gente teve cerração na parte mais norte do estado hoje cedo, que já se dissipou. E a tendência hoje é de tempo firme, ensolarado em grande parte das regiões. O Glauco ligou o ar-condicionado. Desliguei. Desligou, estava com frio. Desculpa, Estael. Então, 31 graus em Uruguaiana hoje à tarde, tempo ensolarado, também 31 graus em Santa Rosa, Santa Maria com 29, Caxias do Sul, que, olha, teve praticamente uma semana com temperatura baixa durante as tardes, hoje chega aos 26 graus, Novo Hamburgo com 31 e Pelotas com 26. Tempo seco para todo mundo, o vento que vinha também do quadrante sul passa mais para o norte e por isso traz esse aquecimento. Olhando os próximos 4 dias em Porto Alegre, aqui na região metropolitana, o que a gente observa? Primeiro, vejo amanhã 33 graus, o sol ainda aparece aqui na sexta-feira, praticamente todo dia com tempo seco. Não se descarta a chuva chegando por aqui no período da noite, a tendência de uma sexta-feira de sol. Não é a realidade de todo o estado, eu já vou mostrar por quê. Aí no sábado, um sábado de muitas nuvens, de chuva a qualquer hora, a temperatura variando pouco. E aqui no domingo vejam a grande mudança, que vai ser muito rápida a passagem dessa frente fria que primeiro traz chuva e depois traz o ar seco e frio, que derruba a temperatura mínima, cai para 16 e a máxima também fica na casa dos 22, apesar do tempo firme. Então, um sábado de chuva aqui na capital e o domingo já ensolarado. Para amanhã, nessa transição desse ar quente de 33 graus para os 22 lá no final de semana, há risco de tempestades pelo Rio Grande do Sul. Eu vou trazer o mapa aqui de chuva, da intensidade da chuva prevista para amanhã em grande parte do território gaúcho. Tem risco de temporais, a perspectiva de uma sexta-feira que tem essas áreas coloridas aqui, especialmente as áreas em vermelho, André, indicam chuva forte. Então teremos chuva irregular, que a gente chama. Alguns pontos com chuva forte, com 30, 40 milímetros, em outros pode ser até que nem chova, situação da região metropolitana que tem uma tendência maior de chuva para o sábado. Mas antes dessa instabilidade se espalhar pelo estado, o turno da manhã da sexta-feira tem sol, vai aquecer, a temperatura passa dos 30 graus em grande parte do Rio Grande do Sul e da tarde para a noite vem os temporais. E aí depois da passagem dessa frente fria, dessa instabilidade pelo estado, vem a queda na temperatura. Vamos colocar aqui o mapa de frio, indicando aí a tendência de queda na temperatura. Vai ser maior essa queda aqui na faixa leste, então Costa Doce, Zona Sul, Grande Porto Alegre, Serra terão uma queda mais acentuada dessa temperatura. Primeiro cai a máxima, à tarde de sábado, com temperatura ao redor de 20 graus em muitos municípios. Depois, no domingo, cai a temperatura da manhã. Quem acordar cedinho no domingo, principalmente na Campanha, Zona Sul, poderá ter temperatura aí de 7 a 9 graus naquelas áreas de maior altitude, o mesmo acontecendo nos pontos de serra aqui da metade norte do estado. Então, sábado, com instabilidade, chuva na faixa leste, pouca variação térmica. Domingo, com sol e tempo frio para todo mundo e com temperatura típica de outono. Lembrando que no domingo começa oficialmente no calendário o outono, dia 20, exatamente. Com cara de outono. Com cara de outono, com essa temperatura. Bom, Estael, então a gente vai ter a partir de amanhã, aqui, porque no oeste é diferente, né, Estael? No oeste a mudança começa mais cedo. Começa mais cedo. No oeste, amanhã pode já começar com instabilidade, com chuva, e depois vai se espalhando por todo o Rio Grande do Sul. Imagem de satélite mostra essas nuvens aqui, que não significam risco de chuva. Essa nebulosidade passa, mas vai permitir que o sol predomine na tarde desta quinta-feira. E falando de outono, André, alguma grande expectativa, porque a pergunta que a gente mais escuta é quando vai acabar a seca, a estiagem.
Nos próximos 3 meses, infelizmente, não há um cenário favorável a isso, porque o fenômeno climático Laninha, que até agora vem influenciando o clima aqui no Rio Grande do Sul, vai seguir e houve uma intensificação nessas últimas semanas. Então, só lembrando aquele resfriamento lá no Oceano Pacífico Equatorial, esse resfriamento foi sustentado por vários meses seguidos, a atmosfera reage a isso e nesta época do ano, o impacto do Laninha ainda presente é manter a chuva irregular, mas é que muda a característica da chuva. Agora é as frentes frias, fenômenos mais extensos, mais abrangentes é que vão trazer a chuva para o Rio Grande do Sul, mas com o Laninha presente a tendência ainda é de chuva abaixo da média. A gente pode mostrar aqui a previsão para abril, maio e junho, para o trimestre de chuva. O mapa de chuva trimestral mostra que a tendência ainda é de chuva abaixo da média em todo o Rio Grande do Sul e tendendo então a não recuperar esse quadro de seca de estiagem. Vai chover mais que o verão? Sim, a tendência é que chova mais do que o verão. O verão foi de escassez muito grande de chuva, mas não recupera ainda este cenário. Na verdade, a gente vem de 2 anos, né, Estael? 2 Me anos, parece assim que 2 anos, eu lembro, porque lá no início da pandemia, a escassez de água já era evidente, a falta de chuva. E passados 2 anos, a crise que nós estamos. Então, infelizmente, a gente ainda vai ter reflexos por um bom tempo. Agora, no litoral norte, céu azul, em pé nesse momento, 26 graus é a temperatura. Aliás, o mês de março era um dos meses mais indicados para quem queria aproveitar bem a praia, mas este ano não foi muito bem assim, não é? Não, e nem será, porque a tendência agora exatamente, porque começa a ter esse ar mais gelado, já chegando mais cedo, também em consequência do fenômeno climático Laninha. Já a serra é outra conversa, né, André? E tem vento, né? E tem vento em Gramado agora, olha aí, ó. Também imagens céu ao vivo azul, de Gramado, Lago Negro, lá tá... Olha, 22, com esse vento aí, tem que botar o pessoal está usando manga ali pelas imagens, no sol pode ser caminhando. Turista também, né? Verdade. O turista do norte e nordeste está tremendo de frio com 22. Deve estar com muito frio, Agora, que céu azul, que bonito, hein? Que bonito essa, né? Olha, esse é o Lago Negro, famoso Lago Negro em Gramado. Só para fechar, André, falar da temperatura no outono. Lembra aquela brincadeira de criança, morto, vivo? Sim, morto, que baixava, vivo, levantava. Morto. Então é assim a temperatura, quente, frio, quente, frio. Aí no começo varia mais, no meio da estação é mais dias frios. Tipo, põe casaco, tira casaco, mais ou menos assim, a cara do Glauco. É assim a temperatura no outono, é uma loucura, tem que acompanhar a previsão todo dia, se preparar para sair de casa, porque senão passa frio ou passa calor, porque a gente tem de tudo no outono, tudo é permitido, e por isso que é uma estação de extremos, que pode ter muito temporal e especialmente muito vento, em razão desses altos e baixos da temperatura. Então, o guarda-roupa tem que estar preparado aí para tudo nessas próximas semanas. O Glauco não lembra dessa brincadeira, ele só lembra de pular a corda, ele só lembra de pular a corda, de mandrake. Frio, quente, só quando tentava adivinhar onde estavam as coisas. Tá frio, tá quente, tá frio, só isso aí. Só o mandrake. Hein? Tá bom. Tá jóia, então. Obrigado, Estael. A gente se vê quando? Semana que vem, na terça-feira, já dentro do outono mesmo. Dentro do outono e com sol, chuva, terça-feira. Quente, frio. Quente ou frio? De manhã, de manhã quente. Frio, de tarde assim quente, vai. é isso aí. Então tá bom. Obrigado, Estael. Gente, 12:03, agora 12:03, 26 graus a temperatura em Porto Alegre. Atenção, uma briga generalizada na saída de escola, uma escola. Alunos sendo encaminhados para a delegacia, não é mais para a direção, não é mais para a sala do diretor. É tão grave a situação que o resultado é delegacia de polícia. Isso foi em Gravataí, região metropolitana, Glauco? Lembra do tio do SOI, né? Vai lá com o tio do SOI. Não, aí foi um tio mais... Agora explica o que é o SOI. O tio da polícia, Serviço de Orientação Educacional. Esses aí tiraram 0 em disciplina. Que isso? Lamentavelmente. Eu imagino os pais em casa, né, acompanhando essas imagens. Que coisa feia. Lamentável, isso aconteceu na tarde de ontem, ou começou pelo menos na tarde de ontem, na Escola Estadual Barbosa Rodrigues. E a Guarda Municipal foi chamada porque a direção da escola já viu anteriormente que poderia ter a possibilidade de confronto, de briga entre esses alunos jovens, menores de idade. Por isso, a gente colocou esses efeitos de imagem, até por uma questão de lei, de respeitar a lei. Então, a diretora chamou a Guarda Municipal, que teve que intervir. Só que foi difícil. Mesmo com a Guarda Municipal, eles continuaram brigando. Isso foi hoje. Essa imagem aí é de hoje. Foi a sequência, porque eles prometeram e continuaram a brigar. Que isso? Esse que é o maior problema ainda. E aí eles até foram levados
para a delegacia de polícia para dar explicações, alguns para a UPA, sim, porque é uma quantidade de socos que a gente viu ali, todo mundo envolvido, homem, mulher, mas basicamente jovens se soqueando, né, caídos no chão. Enfim, o Conselho Tutelar também já está sabendo deste caso, tá? E como a gente já mencionou, os vídeos são de ontem e de hoje. E a causa, André? Bom, a causa... Isso foi ontem, esse foi ontem. A tela cheia aí foi ontem. Isso ontem. E a sequência, e olha os socos, esse aí é hoje. É porque são grandes, né? São jovens, mas não são quase adultos, E né? de uma violência bem diferente daquela época em que, te pego na saída, lembra, Glauco? Olha ali, te pego na saída, cabeça, André. Né? E em que, quando tinha alguma briga no colégio, que já o pessoal ia lá, separava, não deixava, seguia adiante, se resolvia, e era muito diferente do que a gente percebe nessas imagens, e com uma violência absurda, Glauco. Agora eu tô vendo chutes também, logicamente, né? Onde cai alguém no chão é chute, soco, enfim. Por um motivo, olha... Pois é. É difícil de acreditar. É difícil de acreditar, mas a gente foi atrás também da Guarda Municipal. A gente tem condições de ouvir uma entrevista que a gente fez com a Guarda Municipal a respeito deste caso aí. Vamos ouvir. Começou no dia de ontem, né, durante a prática desportiva na escola, né, e aí foi uma briga entre alunos por alguma disputa no esporte ao qual eles estavam praticando, né, e que isso se estendeu para o dia de hoje. 12:06, violência na saída de uma escola em Gravataí. Esta imagem foi ontem, a confusão, e agora foi revelado pra gente o motivo, uma disputa no esporte, gente. O esporte não tem esse objetivo, não. O esporte não tem essa razão, essa função. Quer dizer, deve ter outros motivos por trás que talvez a gente até desconheça, né? Talvez tenha sido o estupim, alguma disputa aí numa partida de futebol, a gente não sabe exatamente o que foi. Agora, chegar a esse ponto, isso foi ontem. E não satisfeitos, hoje, a segunda parte desse ringue, dessa briga entre alunos dessa escola em Gravataí, Glau. Segundo tempo, da pior maneira possível. A informação que nós temos é que a Guarda Municipal, inclusive, está lá na escola porque teve que acompanhar a saída, enfim, manter o mínimo de segurança porque essa gurizada não para. E nas imagens, como eu disse, tem efeito, mas dá para enxergar em determinado momento uma bola, o que reforça aquela tese. Eles estavam jogando. E olha, que coisa lamentável. A gente está mostrando o futebol profissional, né, André? O problema que nós tivemos no Grenal talvez sejam os maus exemplos também que influenciem, mas não dá para aceitar algo como isso aí em frente a uma escola, né? Vocês viram a bola ali? Volta ali um pouquinho a imagem, a gente consegue perceber a bola entre eles. Se for possível, volta um pouquinho nessa imagem aí, a gente percebe mais aqui à direita a bola de futebol, que talvez, né, pelo que tudo indica, foi a origem. Tá ali, ó. Tá certo? Aqui, como eu estou muito perto, eu não consigo definir, por isso que eu tenho que olhar no outro monitor, mas é aqui a bola de futebol, tá ali a bola de futebol. A razão que levou toda essa confusão é inaceitável, Glauco. E agora e são todos adolescentes, né? Claro, são jovens, fortes, e eu vou te dizer o seguinte, ó, eu já acompanhei partido de futebol de várzea e tal, as pessoas parecem que se transformam, né? Viram bichos, aquilo é o principal motivo da existência. Gente... Não pode ser assim. Pois é. Que agora sirva para exemplo de como não fazer isso aí. E lembrando que a Guarda Municipal segue junto à escola. Agora vai ter que ter um tempo, né, para os ânimos se acalmarem, para se resolver toda essa questão, para voltarem a ser amigos, porque ainda leva um tempo para que tudo volte à normalidade nessa escola em Gravataí. Essa briga que começou ontem e com sequência hoje, inclusive a necessidade de polícia e guarda municipal fazendo a segurança para não ter mais brigas nessa escola. 12:08 e atenção, gente, agora um alerta de saúde pública. Em Porto Alegre e em muitos municípios aqui do estado, os casos de dengue aumentaram 276% nos últimos 10 dias. E a Prefeitura da capital está aumentando a fiscalização nos bairros de maior número de contaminações. Por isso a gente vai conversar com o Guilherme Roquette, que está acompanhando, né, uma fiscalização dessas, né? E vai trazer as informações para a gente. Todo mundo, nesse momento, deve olhar com atenção para onde você mora. O pátio de casa, se não tem água parada, água acumulada, juntando mosquito, né, Guilherme?
Exatamente, André, e não só no pátio, como também na rua. Olha só o que pode acontecer, ó. Por exemplo, se o lixeiro não passar aqui hoje na Avenida Monte Cristo, no bairro Vila Nova, onde a gente está. Cristiano, pelo outro lado aqui da árvore, a gente pode ver o seguinte, ó, tem muito plástico dentro dessas sacolas. Isso tudo, se chover, que nem a gente está nesses dias aí, que a Estael nos disse, chove num dia, no outro faz sol, é um foco, pode se tornar um foco do mosquito Aedes aegypti. Tem outro lugar aqui, ó, o André, vamos caminhar aqui na Avenida Monte Cristo para eu te mostrar o seguinte, ó. Olha esse copo aqui, ó. Dependendo da posição em que ele ficar, ele pode acumular água, ele pode acabar se tornando um criador de mosquito, e é justamente por isso esse alerta da Prefeitura, porque os agentes da Secretaria de Saúde, da Vigilância de Endemias, eles já tiveram aqui, ó, por todas essas casas em que a gente vai passar agora aqui na frente. Eles já conversaram com moradores, já entraram, já orientaram, e qual é a situação que a gente teve aqui? Tiveram larvas encontradas nessa região aqui da cidade. É justamente por isso que fica esse alerta para os moradores. Vamos ver se eu consigo conversar. Com licença. Bom dia, senhor. Tudo bem? Guilherme ao vivo aqui para o SBT. O senhor está sabendo da questão da dengue aqui na cidade? Já ouviu algum caso? Sim, agora mesmo fui informado pela Secretaria da Saúde do município, que aqui nossos vizinhos aqui tem um rapaz ali que adquiriu a dengue. E também porque a saúde esteve aqui fazendo dedetização, né? Ontem. Sim. E nós estamos também colaborando com essa situação para não aumentar o contágio. Com certeza. Deixa eu lhe perguntar, na sua casa, o senhor costuma tomar alguma medida, alguma iniciativa, evitar água parada? Como é que o senhor faz? Como eu moro da beira do Guaíba, numa zona bucólica ali, eu não tenho nenhum foco e procuro sempre cumprir aquelas regrinhas, virar a garrafa de boca para baixo, não deixar água limpa parada, né? E me preocupo com isso, né? Porque é muito, muito séria essa situação. Muito obrigado pela sua atenção. Seu nome é? Aníbal. Seu Aníbal. O diretor da escola. Perfeito, seu Aníbal. Muito obrigado. Então, André, o seu Aníbal, o Octávio, vai nos contando justamente que a própria vigilância teve aqui na escola em que ele é diretor. Então agora a gente volta contigo aí no estúdio, enquanto eu vou dar mais uma circulada por aqui. Tá certo, obrigado, Guilherme. Meio-dia, 12 minutos agora, e a polícia prendeu o traficante com um carro carregado de o que será? Veja no Giro de Notícias. Chama a sirene. Carro lotado de maconha. 300 quilos foram encontrados neste veículo na BR-116, em São Leopoldo, no final da tarde de ontem. O motorista de 28 anos já era conhecido dos policiais. Havia sido preso em janeiro com um automóvel furtado, além de ser investigado por tráfico de drogas. O traficante foi preso em flagrante. Em Porto Alegre, a polícia apreendeu 10 quilos de cocaína, pistolas, munições e um fuzil usado para assaltar. Tudo estava na casa de um criminoso no bairro São José, Zona Leste. Ninguém foi preso. A polícia fechou um laboratório de drogas na região central de Esteio durante a madrugada. No local foram encontrados 40 quilos de cocaína, armas de fogo e prensa para embalar os entorpecentes. Segundo a polícia, o laboratório pertencia a uma facção criminosa. Meio-dia, 13 minutos, preste atenção agora nesta super novidade que a doutora Isadora, da Sorri Fácil, tem para vocês. Boa tarde, olha essa novidade, alinhador invisível da Sorri Fácil. Conheça o Sorri Fácil Aligner. Você já ouviu falar sobre os alinhadores invisíveis? Eu sou a doutora Isadora Kozlovski, que vim aqui hoje para lhe contar que estamos lançando o Sorri Fácil Aligner, alinhador invisível próprio da rede Sorri Fácil. Eles são ideais para quem busca um sorriso único e alinhado e quer um tratamento confortável, ágil e discreto. O alinhador pode ser removido para alimentação e higiene e o melhor, pode ser até 40% mais rápido que o aparelho convencional. Por isso, deixo aqui um convite especial. A Sorri Fácil estará esperando você. Venha conhecer os alinhadores invisíveis Sorri Fácil Aligner e tenha um sorriso alinhado de forma fácil e confortável. Agende agora sua avaliação pelo QR Code ou ligue 0800 600 3130 ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista.
Muito bem, um abraço aos amigos da Sorri Fácil. O nosso assunto agora é o uso de máscaras no Rio Grande do Sul, porque foi publicado o decreto do governo do estado que flexibiliza o uso de máscara em lugares abertos. Mas tem um detalhe, 20 cidades do Vale do Caí decidiram não obrigar o uso também em locais fechados, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo, André. Segundo a Associação dos Municípios do Vale do Rio Caí, que reúne 20 prefeitos, o uso de máscaras não é mais obrigatório nas cidades, inclusive em ambientes fechados, com exceção dos ambientes aqueles relacionados à saúde, hospitais, postos, farmácias, consultórios. Nós conversamos com o vice-presidente da associação, ele que é prefeito de São Sebastião do Caí, o Júlio Campani, e ele disse que a medida está sendo adotada justamente por causa do contexto atual. Redução de quedas, de mortes, quedas de mortes e aumento da vacinação, tá? Esse contexto aí fez com que eles tomassem essa decisão. Vamos ouvir. Com os indicadores positivos, vamos dizer assim, em termos de redução significativa, diferentemente do que nós tivemos aí em janeiro e fevereiro, o número de contaminados, etc., não é? Os municípios deliberaram, até porque entendemos todos que há segurança sanitária para isso, né? No sentido de flexibilizar o uso de máscaras. Todos os municípios votaram, foi aprovado por unanimidade. Muito bem, meio-dia 16 minutos. Agora é pelo governo do estado a liberação em locais abertos do uso de máscaras. Lembrando sempre, o bom senso, né, deve estar acima de tudo, o bom senso. E isso é importante, locais abertos, mas se você encontra alguém, ou vai numa partida de futebol, ou como, por exemplo, ali no Cine, que tem uma proteção, que as pessoas estavam ali aglomeradas à espera de uma vaga de emprego, né? Tem que ter o bom senso. Agora, eu tenho uma dúvida, Glauco, e eu quero saber se tu vai poder me ajudar. Nós tivemos a decisão do governo do estado dias atrás de liberar as crianças de usarem a máscara de 5 a 12 anos, correto? Sim. Aí houve um recurso e a Justiça confirmou esse recurso, dizendo que as crianças deveriam, no Rio Grande do Sul, usarem a máscara as crianças de 5 a 11 anos. Ok. Sim. Aí, pelo menos 20 municípios, é isso, determinaram, aqui no Rio Grande do Sul, que as máscaras estão liberadas em ambientes abertos e também em ambientes fechados. A pergunta que fica, nestes municípios, como vai ficar a situação? Eles podem, em ambiente fechado, no caso das escolas, liberar o uso de máscara? Nós consultamos, a Grazi, nossa colega, entrou em contato com a Procuradoria-Geral do Estado e a Procuradoria-Geral do Estado respondeu agora há pouco o seguinte, afinal de contas, né, todo mundo fica em dúvida. E afinal, qual é a lei que vale? Né? Qual é a determinação que vale? A lei que se refere à lei estadual, que em tese ela sobrepõe os demais municípios, mas aí ficou a dúvida. E a resposta é o seguinte, o estado liberou o uso de máscara em todo o estado em ambientes abertos. No caso das crianças também está liberada, a pergunta que nós fizemos. Ela respondeu o seguinte, ambientes abertos está liberado para todos. Os municípios podem definir a regra deles desde que tenha fundamento técnico e serve para tudo. Isto é a resposta de uma assessora da Procuradoria-Geral do Estado, que não nos respondeu. Continua a dúvida. Os municípios que determinaram a liberação, não a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos e fechados, vale também para as escolas? E aí entra a questão, talvez, da própria Justiça, né, nos responder se pode ou se não pode. Mais uma vez, fica a dúvida aí. E tem que deixar uma coisa muito clara, tá? Não se inclui nessa liberação o fato das pessoas que têm risco, que têm comorbidades, essas têm que continuar usando, seja em local aberto, em local fechado, enfim, né, André? Muito bem, vamos aguardar. A gente deve ter uma posição nesse sentido, porque, afinal de contas, o que vale, afinal, essa determinação em cima de uma lei estadual ou, né, de uma lei de municípios. E sabemos que sempre há aquela regra, né, do Estado se sobrepõe à legislação municipal. Mas vamos aguardar, porque, na minha opinião, ficou uma confusão aí. Meio-dia, 19 minutos, e atenção, pode colocar a sirene. 10 milhões de reais apreendidos de um grupo criminoso
Um grupo envolvido com a exploração de jogos de azar. 143 ordens judiciais foram cumpridas hoje de manhã aqui na região metropolitana e também incluindo aí o Vale dos Sinos, não é mesmo, Guilherme Roquette? Exatamente. Olha, André, que eu me lembre, essa aí foi uma das maiores operações contra os jogos de azar, olha, desde que eu entrei no SBT lá em 2018. Porque até então nenhuma tinha sido tão forte assim. É uma vida de luxo, uma vida de ostentação, porque esse grupo aí usava o dinheiro de máquinas caça-níqueis e também de bingos para lavagem depois. E aí com essa lavagem eles compravam casas, compravam carros de luxo, tem até Mercedes que foi apreendido hoje. Foram 143 ordens judiciais cumpridas aqui em Porto Alegre, em Canoas, lá em Novo Hamburgo também, em outras cidades do Vale dos Sinos, nessa quinta-feira, hoje de madrugada. Polícia acordou cedo, tanto a Polícia Civil quanto a Brigada Militar participaram dessa operação realizada então e coordenada lá pela Polícia Civil de Canoas. Foram recuperados aí 10 milhões de reais entre 20 imóveis e 30 veículos. Ou seja, dinheiro que já estava então lavado e comprado com outras coisas. Ninguém foi preso nessa operação, mas ela serviu de base justamente para que a polícia possa ter indícios para poder identificar o restante da quadrilha. Dezenas de máquinas de cartões de crédito e até um bloqueador de sinal também foram localizados. Vamos ouvir o que nos disse hoje de manhã o delegado Mário Souza, da Polícia Civil lá de Canoas. Isso aqui é a parte aparente do crime de lavagem de dinheiro e na exploração de jogos de azar. Nós temos aqui, por exemplo, um jammer, que é um equipamento que funciona para derrubar o sinal, né, de internet, o sinal principalmente de celulares, de dispositivos eletrônicos e de rastreadores veiculares. É um equipamento proibido para estar sem autorização. Isso aqui é a alma, né, da exploração dos jogos de azar, as cartelinhas de bingo. Meio-dia, 20 minutos. Aí uma grande operação que aconteceu na manhã de hoje e deve estar em andamento ainda. 10 milhões de reais do crime organizado. Grupos que usavam as máquinas caça-níqueis e bingos para lavar dinheiro. Isto em plena pandemia, principalmente, né, Guilherme, nos últimos 2 anos. Com aglomerações, inclusive tem um vídeo que a gente vai mostrar. A polícia divulgou de uma propaganda usada por uma das casas de bingo. Vamos dar uma olhadinha aí o que era essa propaganda aí. Olha só. Quarta-feira, venha tentar sua sorte e se divertir conosco. Lanches, janta caseira, estacionamento próprio, atendimento diferenciado. Quando seria essa quarta-feira? Uma curiosidade, não sei se aparece a data. Mas essa era a divulgação pelas redes sociais, é isso? Agora também com cartão Fidelidade. Venha garantir a sua presença, hein, ô Glauco? Hein, ó, o marketing, Fidelidade, hein? O marketing rolando. Olha o detalhe aqui, ó. O detalhe do cartaz de divulgação. 2 idosos ali, vocês viram? 2 idosos felizes da vida, fazendo sinal de positivo. Ok. Olha, André. Oi, diga. Deixa eu te dizer uma coisa. Pelo WhatsApp, ó. É justamente isso. Deixa eu aproveitar esse gancho aí do cartaz dos idosos aí que tu tá puxando para te dizer o seguinte, ó, que o alvo dessa quadrilha é esse público idoso, justamente são pessoas mais velhas e que tinham também por hábito ainda jogar bingo. A gente lembra lá dos anos 90 que tinha vários bingos aqui em Porto Alegre, a gente tinha vários bingos grandes, inclusive. E tinha muito essa cultura, pois o alvo, então, desse grupo era justamente os idosos, como nos explica o delegado Gabriel Borges também, que participou dessa operação. Vamos ouvir. Os alvos dessas organizações criminosas geralmente são pessoas idosas. E muito desse dinheiro ele é utilizado pela organização criminosa para fins de aquisição de outros bens e produtos, para que continue seu funcionamento. Algumas casas de jogos, em um dia elas conseguiam aí um valor em torno de 50 mil reais. Meio-dia, 23 minutos, aí uma grande operação incluindo bingos aqui na região metropolitana, Vale dos Sinos também, né? E me chamava a atenção porque teve uma época, eu não vou saber precisar aqui, que os bingos foram liberados, aí depois sim que veio a proibição. Sim. Mas muitos equipamentos
construídos inclusive com aquelas máquinas aproveitadas, lembra do fliperama? E tem uma outra coisa aí que se coloca em dúvida, é o quanto que essas máquinas, elas de fato, elas são máquinas, digamos assim, sérias, né? Que não há nenhum, algum arquivo... Manipulação. Algum arquivo que é exatamente alguma manipulação. E percebam o montante de dinheiro, 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. E aí o Guilherme trazendo as informações, diversas apreensões, olha, cheque, porque... Muitas dessas pessoas que frequentam esses locais já são pessoas que têm vício. E eu lembro que durante a pandemia, muitos locais foram fechados, incluindo muitos idosos. Olha a quantidade de dinheiro, a quantidade de cheques, a quantidade de máquinas de operadora de cartão de crédito. Aí as máquinas aqui, os componentes das máquinas de caçar níquel mesmo, né, onde você tinha que colocar o dinheiro. Olha a quantidade de dinheiro apreendido. Tudo isso foi apreendido aonde, hein, Guilherme? Olha, André, tudo isso nesses locais onde os alvos foram cumpridos. Até porque esses carros e todos esses locais aí foram pontos, né, alvos aí desses 173 mandados de busca e apreensão. Foram 173 ordens judiciais, a gente pode ver que não é nenhuma de prisão, todas de busca e apreensão, porque agora, André, também tem uma outra parte. Foram 70 contas bancárias desse grupo, 70 contas bancárias desse grupo bloqueadas. E o nome dessas 20 pessoas aí que foram alvos dessa operação, mas eles não foram presos, foram apenas alvo, esse nome ele não foi divulgado. Agora, André, há pouco tu estava falando aí da questão, né, de quantas máquinas será que não tem alguma programação aí para que elas não deem, né, todas as vezes vencendo? Bom, eu vou te dizer o seguinte, ó, eu não acredito que alguma dessas máquinas estaria, vamos dizer assim, 100% programada para ocorrências de vencer quantas vezes quisesse. Eu acho que todas têm uma programação. Isso não aconteceria aqui, isso deve acontecer no Conrad, em Punta del Este, em qualquer outro cassino aí, até pelo Uruguai, onde esse jogo é legalizado. Pois é, e lembrando que há um projeto já no Senado, né, que prevê a liberação de jogos no Brasil, aí incluindo os cassinos, o jogo do bicho, jogos online, né, cassinos, bingos, jogo do bicho e jogos online. Mas isso ainda está em tramitação, ainda precisa ser liberado. E há uma relação sempre, né, Guilherme, do jogo, esse jogo clandestino dos cassinos com o tráfico, né? Isso é evidente que há essa relação de acordo com a polícia. Com certeza, existe essa relação, isso deve ser apurado, inclusive, em investigação. Agora, tem um detalhe, André, já há, inclusive, por exemplo, anúncios na internet de jogos online hospedados em sites fora daqui, mas tem muito anúncio circulando em alguns sites. Então, a gente tem essa atenção também que deve ser levantada aí pela polícia mais adiante. Lembrando que em 2004 houve uma decisão, na época do presidente Lula, proibindo os caça-níqueis e outras casas de jogos de azar em todo o Brasil. Portanto, decisão que veio em 2004, de 2004 para cá. É proibido, um projeto está em tramitação agora no Senado, pode ser que seja liberado, mas ainda não é. Obrigado, Guilherme Roquete, meio-dia 27 minutos. E atenção, gente, atenção para esta notícia. Um latrocínio que é o roubo com morte de um empresário foi morto a tiros durante um assalto em Alvorada. As imagens divulgadas pela polícia mostram os bandidos chegando na fábrica de tintas onde aconteceu esse crime. E a investigação aponta para o latrocínio, como eu disse, o roubo com morte. O Lucas tem os detalhes do que aconteceu lá em Alvorada, hein, Lucas? Pois é, André, infelizmente mais um latrocínio em Alvorada. Há poucos dias a gente trouxe aqui a conclusão da investigação sobre o latrocínio daquele estudante que saía de uma escola à noite. E agora mais esse caso que desafia a polícia. Essa situação, André, aconteceu na última sexta-feira. Esse empresário, o Ayrton Nunes, de 56 anos, estava chegando no depósito da empresa dele. O que aconteceu ali, André? Ele tinha uma empresa de tintas, tinha esse depósito, mas durante a pandemia acabou encerrando as atividades, mas ainda tinha esse local. Então, eventualmente, ele ia até lá para verificar como é que estava a situação. Muitas vezes se deparou com furtos e encontrava o local arrombado, com alguns objetos desaparecidos. Só que na sexta-feira, André, ele estava indo para outro compromisso, resolveu dar uma passadinha por lá, só que chegou exatamente no momento em que acontecia um furto.
Esses criminosos, como mostram as imagens, chegaram nessa caminhonete branca, uma Saveiro branca, estacionaram lá no local, estavam fazendo alguns furtos. Logo na sequência, a vítima chega, desce do carro, se depara com o portão destrancado já, imaginou que tinha sido mais um furto, só que quando entrou lá, se deparou com os 2 criminosos, entrou em luta corporal e foi baleado, André. E o pior de tudo isso, a situação que mais até choca em tudo isso, é que ele estava acompanhado da filha, que presenciou tudo e ainda tentou prestar socorro ao pai, como nos conta o delegado. A filha nos relatou que é enfermeira e ela foi ao encontro onde o pai estava. Chegando lá, ela viu o pai muito ferido, né? E ela disse que tentou a todo momento socorrê-lo, mas em virtude da gravidade, ela não conseguiu. Segundo ela colocava a mão para tentar estancar o sangue em um buraco, né? E o sangue esvairava para o outro e assim sucessivamente. Mas infelizmente a vítima veio a óbito, ela não conseguiu socorrer o pai. Meio-dia 29, meio-dia 30 agora. Mais um latrocínio, nome técnico para roubo com morte. Isso aconteceu em Alvorada. Um pai de família tinha fechado uma fábrica de tintas que ele tinha lá em Alvorada. Foi junto com a filha, né, Lucas, para organizar, para pegar algo. E, de repente, ele foi surpreendido por criminosos. Inicialmente, a polícia até desconfiou do que poderia ter sido a motivação desse crime, né, Lucas? Inicialmente até, André, o caso foi tratado como execução pela violência, pela brutalidade. Foram 3 tiros, um disparo na cabeça, que é uma situação muito incomum para casos de latrocínio. Só que nesse caso, como houve uma luta corporal e daqui a pouco, André, e é algo que a polícia investiga também, foi uma estratégia dos próprios criminosos para tentarem despistar, dar um tom de execução nesse caso. Por isso até mesmo que só está sendo divulgado agora, porque agora que a polícia conseguiu confirmar que itens foram levados do local e que se trata efetivamente de um latrocínio, que é um roubo com morte. Essas imagens, André, por que a polícia divulgou? Para pedir ajuda da comunidade, dos moradores de Alvorada, principalmente da região mais afastada, mais para o final de Alvorada, Distrito Industrial, Umbu, bairro Maria Regina. Porque esse carro, essa Saveiro branca, cabine estendida, tem um adesivo também na lateral, é um veículo até de certa forma raro, existem poucos circulando. Então a polícia pede para que pessoas que virem, perceberem esse carro, ou que viram, tem algum vizinho, alguém que tem esse mesmo veículo, que façam contato com a polícia para tentar ajudar na elucidação desse crime, André. André. Oi, Glauco. Não, eu estava pensando no que falou o delegado. A filha tentava tapar o buraco, mas o sangue saía por... Você imagina essa cena? Pobre filha, pobre família, André. Não, e outra coisa que me chama a atenção... Não, horrível isso, horrível. Agora me chamou a atenção... Ali no detalhe, Lucas, é a caminhonete branca. E mais à frente... acho que o carro... Tinha um carro mais à frente e um mais acima que estava na rua. Aonde? É a caminhonete? A caminhonete é Brigada Militar. Tá, a caminhonete é da Brigada Militar. Então, o carro mais à frente, eu acho que é de cor cinza, seria o da vítima. E a Saveiro branca, ela ficou do lado de fora, é isso? O carro branco? É a Saveiro, não é? É. Sim, a Saveiro branca. André, eles entraram... A dos criminosos, sim. A Saveiro branco dos criminosos, quase 5 da tarde. Eles foram até o local com essa Saveiro branca. Eles foram até o local com essa Saveiro branca, estavam levando itens, colocando na caçamba da caminhonete, no mesmo momento em que a vítima chegou lá por uma situação totalmente casual. Ele estava passando e resolveu dar uma entrada e uma verificada. Foi aí que eles entraram em luta corporal dentro da empresa, os criminosos atiraram e fugiram com essa mesma caminhonete branca. A gente tem um outro trecho do delegado falando mais sobre as circunstâncias, sobre essa situação que a gente pode ouvir agora. Ele era dono de um galpão, de uma empresa de tintas ali, só que essa empresa estava fechada, tá? E ele notou que estava havendo, nos últimos tempos, subtração de bens no interior desse galpão, tá? Objetos de escritório, enfim, portas e outros itens. Na sexta-feira, ele resolveu dar uma passada lá. Chegando no local, ele viu que o
cadeado do portão estava arrombado. Ele desconfiou, resolveu ingressar no estabelecimento e lá a filha dele nos relatou que ouviu gritos, barulhos de como se estivesse havendo uma luta corporal. E, passado alguns instantes, ela ouviu 3 estampidos, semelhantes a disparo de arma de fogo. Pois é, e que tudo indica, tinham informações, né, Lucas? Sabiam que era um depósito, tinha fechado eram por causa da pandemia. vários furtos que estavam ocorrendo nos últimos tempos, e até em determinado momento ele colocou um circuito de vigilância, de câmeras, com o local fechado. Só que o que aconteceu? Entraram no local, furtaram e levaram também as câmeras, André. Aí ele, muito ainda incomodado com isso, colocou um caseiro, uma pessoa para ficar no local, mas mesmo assim, um dia os criminosos entraram lá, deram um tiro contra a casa, o local onde esse caseiro ficava, então ele pediu para ir embora, disse que estava muito perigoso. Então o que o empresário fazia? Assumiu que os furtos iam acontecer e eventualmente, regularmente, ia até o local para colocar um novo cadeado, uma nova corrente e assim evitar danos maiores. Mas foram vários e vários furtos, André. E provavelmente nesse dia, esses criminosos, que a gente, até pelo carro, e é uma suspeita da polícia, não são os chinelões, aqueles os usuários de droga que muitas vezes entram para furtar uma tomada, uma maçaneta e trocar por pedra. Não, eram pessoas que tinham aquele veículo, planejaram, foram até o local, buscaram apenas escada, outros elementos mais importantes, estavam armados, mas deu tudo errado. Eles não contavam que o empresário ia aparecer naquele horário. Como deu tudo errado, infelizmente, eles tiveram que matar o homem. Tá certo. Agora, só para finalizar aqui e compreender, no detalhe, aquela caminhonete que aparece, a maior é a da polícia, é isso? Da Brigada Militar, Lucas? Isso, quando a Brigada Militar chega depois do crime, chamada pela filha. Tá certo. Obrigado, Lucas. 12h35 agora. Em Santa Maria, tem novidade para quem ama os animais. Uma iniciativa deve trazer bem-estar aos amigos de 4 patas. Confere aí. Carinho e amor são cuidados necessários para ter um pet em casa. Mas o tutor da Dara sabe que tempo para os amigos bichos também é fundamental. Os cuidados é sair todos os dias, né? Para fazer as necessidades, porque, sabe, o animalzinho em apartamento, ela estressada, e a rotina geral, cuidar, né, banho, tosa. Outro cuidado importante é castrar os animais. A cirurgia, que também auxilia na prevenção de doenças, agora poderá ser feita gratuitamente em Santa Maria. O Castramóvel é um projeto que vem sendo sonhado pela comunidade desde 2017. A partir de 30 de março, a clínica sobre rodas vai começar a circular pelos bairros da cidade. O objetivo é esterilizar mais de 1.000 animais entre cães e gatos. Vai funcionar 2 vezes na semana, com aproximadamente 12 cirurgias, diárias, totalizando cerca de 86 cirurgias no mês. Além da castração, tu tem que identificar o animal, microchipar o animal e linkar o animal ao responsável dele. Isso é uma forma de fazer um controle populacional. Só a esterilização não resolve. A gente tem que ter o apoio da comunidade e que tenha essa consciência da criação da posse responsável. Muito bem, é isso aí. É importante que as pessoas tenham responsabilidade pelos bichinhos. 12h37, atenção, porque 9 pessoas foram indiciadas pela morte do policial rodoviário federal aposentado Fábio César Zortea. Todos vão lembrar, isso aconteceu no mês de agosto, no município de Torres, litoral norte. O policial militar Ivan Júnior Schaeffer Emerim foi apontado pela investigação da Polícia Civil como responsável pela morte, o que deu um tiro. Mas outros também foram indiciados. E agora a gente vai ter detalhes com o Lucas Abate, né, Lucas? Pois é, André, qual foi o principal desafio desse inquérito, dessa investigação? Eram várias pessoas envolvidas naquela cena, naquela confusão, e a polícia precisava entender a participação de cada uma delas e por isso indiciou 9 pessoas, mas a principal responsabilização foi desse policial militar, o Ivan Júnior Schaeffer Emerim, que foi indiciado por homicídio, por matar alguém sob violenta emoção.
As outras 8 pessoas são filhos do policial, o vigilante que aparece e outros policiais também que estavam naquelas cenas. E daqui a pouco a gente traz exatamente qual a participação de cada uma dessas pessoas. André, a gente teve acesso ao relatório final do inquérito, um resumo de tudo que a polícia investigou, e nesse relatório a gente pode entender por que a Polícia Civil entendeu que houve um homicídio e não uma legítima defesa nesse caso. E é um destaque, o primeiro destaque desse trecho que a gente pode ler, colocar na tela, e você pode me ajudar lendo aí do estúdio, André. Bom, nós temos aqui, ó. Neste é trazido que a ação policial, que inicialmente se mostrou dentro do exercício regular da função, mostrou-se desproporcional e desarrazoada, ou seja, não razoável, né? Na sua continuidade, em pese a resistência apresentada por um dos envolvidos. É o que diz ali a decisão, Lucas. Isso, André. Então, o que a polícia entendeu? Que houve um excesso nessa abordagem. E por que houve esse excesso é o que aparece em um segundo destaque que fala sobre o uso de cacetete, que foi excessivo e que é algo, André, até que a gente consegue ver nas imagens que na sequência a gente pode rodar, imagens que na época mostramos, estivemos em Torres, inclusive, para acompanhar toda essa investigação. Então, nesse segundo destaque, a polícia fala justamente sobre o uso do cacetete. Bom, aqui diz assim, ó, em primeira análise traz que a conduta do policial que faz uso do cacetete para agredir um dos envolvidos não teria necessidade técnica, configurando de plano o abuso de autoridade. Isso nós questionávamos aqui, porque a partir do momento em que os policiais tecnicamente percebem em que a situação ela vai tomar uma proporção maior, teriam que talvez chamado apoio. É porque algo que é difícil a gente compreender e perceber um bolo de pessoas em luta e no meio, soldados da Brigada Militar em meio a essa luta. Como, por exemplo, aqui, um que estava batendo, não sei, um dos filhos do policial. Aí, o momento em que o outro policial bate com um cacetete nas costas, né, depois que a vítima fatal. Então, são essas situações, inclusive, que a gente questionava, né, Lucas? Pois é, André, eram várias versões, várias cenas do mesmo caso, várias pessoas, alguns apontando um excesso dos policiais, outras pessoas apontando que o uso da força era necessário, e foi uma discussão até que vigorou nesse relatório, nesse inquérito que foi conduzido pela Polícia Civil. A polícia até entendeu que em determinado momento seria necessário o uso da força, mas que houve um excesso por parte do policial. Certo. E até mesmo, André, sobre esse indiciamento de apenas um dos policiais pelo homicídio e por homicídio simples, é uma situação que é questionada pela família do policial rodoviário federal aposentado, Fábio Zortea. A gente pode ouvir o que nos disse o advogado. O homicídio ele não foi simples, não foi como foi colocado no relatório final. O entendimento nosso é de que houve homicídio qualificado, porque o Fábio, a vítima, ele recebe 2 tiros, 2 disparos, um que passa de raspão na cabeça, que não se vê ali no momento, no cenário, no palco dos acontecimentos, naquele ato ali, né? Mas que aparece. E tem aquele que é o disparo que acerta o abdômen ali, que transficia todo o corpo dele, e a forma como foi feito. 12h 42 minutos, Lucas Abate explicando para a gente os detalhes da investigação que aponta, portanto, 9 indiciados nessa investigação da morte do policial rodoviário federal em Torres, o Fábio Zortea, ele já aposentado, nessa confusão envolvendo os filhos, e ele que levou 2 tiros, né, em meio a isso tudo, um de raspão e o outro tiro fatal. Agora, tudo teria começado, Lucas, e eu não sei se o inquérito aponta isso. O André. Se aponta essa investigação, Lucas? Não, só antes... Diga. Só antes até de a gente avançar para essa parte da investigação, vamos trazer também o outro lado, o posicionamento da defesa do policial, já que de um lado a família acredita que o inquérito foi até insuficiente, não atendeu às demandas. Por outro lado, a defesa afirma que houve um excesso no entendimento da polícia. Então a gente pode ouvir um trecho do advogado do policial indiciado. O disparo de arma de fogo, evidentemente, não é um recurso que ele tem que ser sempre dosado e observado diante das circunstâncias concretas. No caso,
Antes de efetuar o disparo, o policial Ivan, ele obedeceu todo um regramento de uso diferenciado da força, até mesmo chamado de uso, ele progrediu os elementos da força e, em último momento, já percebendo que o seu colega de farda se encontrava numa posição quase tendo sua arma retirada do cinto de guarnição, não fosse aquele segurança que se encontrava segurando a mão de um dos filhos do senhor Fábio, evidentemente aquela arma do policial teria sido sacada pelo cidadão e uma tragédia muito maior teria ocorrido. Porque a gente percebe ali uma confusão generalizada, né, Lucas? Quer dizer, podia de fato ter sido muito mais grave do que já foi, né, Lucas? Isso, André. A defesa até entende que seria uma legítima defesa por parte do policial, que ele se sentiu ameaçado, que estavam acuados numa situação em que alguém poderia desarmar o policial e atirar contra eles. Então, por isso que o soldado Ivan decidiu atirar contra o peito do policial, na tentativa de conter aquela situação. Só um último destaque rápido, André, dessa história toda. A polícia também entendeu que houve uma certa omissão de socorro, uma certa demora para levar o policial aposentado até atendimento médico, o que poderia ter salvado a vida dele. O que teve de fraude processual, hein, Lucas? Então, André, são várias partes, são vários indiciamentos que ocorrem, vários itens do Código Penal que são analisados. O que significa fraude processual? É quando existe alguma alteração na cena, daqui a pouco se tira uma vítima do local ou se some alguma arma, enfim, nesse caso aliás, a gente não sabe exatamente não teve perícia, o que aconteceu com relação à fraude processual, mas é isso que é apontado também no inquérito. E o carro foi retirado também, né? Tem toda essa questão. A cena foi toda, né, a cena ela foi toda, não teve uma perícia, não é? Ali no local logo depois do acontecido. E sobre aquela história do início da confusão dentro de uma padaria, tem algo a respeito disso? Afinal, ficou esclarecida essa parte que foi o início de tudo, Lucas? Confirma, André, aquela informação que a gente trouxe aqui no SBT Rio Grande no dia seguinte ao fato. Aconteceu, sim, uma confusão em uma padaria no centro de Torres. Só que as pessoas envolvidas na confusão não eram os filhos do policial. E eles estavam, de fato, os dois irmãos, podando árvores quando foram abordados? Isso, eles estavam podando árvores no centro da cidade, como até, de certa forma, eles faziam rotineiramente. Com regularidade. Inclusive acompanhado do pai, que cuidava das árvores, das praças da cidade. E naquela noite eles, inclusive, foram até a padaria citada, o único local 24 horas na cidade, pegaram algumas bebidas lá, saíram normalmente e foram fazer esse trabalho. O que acontece depois, a confusão que deu origem a tudo isso, não envolve os filhos do policial. Muito bem, Lucas, a gente segue acompanhando todo esse processo, terminou a primeira parte, ainda tem toda uma sequência daí pela frente. 12h46 e a polícia tenta localizar o homem que matou um morador de rua no centro aqui de Porto Alegre, no coração da capital gaúcha. Mas já se sabe que ele é perigoso, Glauco. Pois é, pior é que a polícia sabe que ele oferece perigo para outras pessoas, assim como já vinha fazendo anteriormente. Por quê? Bom, relembrando essa imagem, né? A gente vê a discussão de dois moradores de rua, na Rua dos Andradas, aqui no centro de Porto Alegre, e um deles pega a faca e dá um golpe contra esta vítima que tem a mochila nas costas. O golpe certeiro, esta vítima acabou morrendo, é o João Carlos dos Reis, de 58 anos. Bom, a polícia foi atrás de mais imagens de câmeras de segurança e também de testemunhas que moram, inclusive, por aquela região. E essas pessoas, testemunhas, contaram que este homem, o agressor, já é um velho conhecido por episódios de violência. Isso mesmo, nós conversamos com a delegada responsável pelo caso. Ontem à noite, durante coleta de informações com outros indivíduos que moram na rua, esses indivíduos citaram que este homem é tão violento que costuma agredi-los também a outros moradores de rua, até mesmo para a extração de bens extremamente insignificantes, como boné ou qualquer outro pertence que a pessoa tenha no momento.
Meio-dia 48 minutos, está aí. Um crime que aconteceu agora recentemente num centro no coração de Porto Alegre. Foi por volta de 9h30 da noite, foi agora no dia 15, né? No dia 15 de março. E aí, o Glauco, esse homem, que a polícia já disse que ele é perigoso, está solto. Vejam a tranquilidade com que ele pega a faca. Olha ali, o momento da facada. Vai direto, com a maior tranquilidade, ainda responde coisas, vira as costas e vai embora. Percebam que a vítima dá 2 passos e cai imediatamente no chão. Quer dizer, um golpe certeiro. Sem dúvida. Certeiro. Há uma dificuldade da polícia, e isso é plenamente justificável, porque é um morador de rua. E sendo um morador de rua, ele não tem um paradeiro fixo, não tem residência, enfim. Então a polícia está com certa dificuldade para localizar e pede ajuda. Quem enxergar esse homem, quem conhecer, até quem circula ali com mais frequência, que possa então entrar em contato com a polícia para ajudar. E ainda foi lá, pegou o papelão lá e jogou em cima do... Porque ele cai, né? Ele dá 2 passos ali, e cai. Quer dizer, certeiro, ó. Dá o golpe como se tivesse assim, né? Fazendo qualquer outra coisa. Não, ele matou uma pessoa, deu uma facada no peito, foi direto, foi certeiro. E com uma força que tu viu que ele sabia o que ele estava fazendo. E só para terminar, não há um motivo ainda apontado pela polícia. A polícia sabe que houve uma discussão, mas não tem uma hipótese assim, era por local que eles dormiam, drogas, enfim. Agora, com as câmeras de segurança, né, pode ter aí uma ajuda para rastrear e localizar esse homem que continua sendo procurado pela polícia. Meio-dia 49 minutos. Vocês lembram da morte de um capitão reformado do Exército que aconteceu em dezembro, aqui no bairro Partenon, em Porto Alegre, agora no mês de dezembro? Desde aquela época, desde aquele dia, um crime cheio de mistérios, mas que hoje tem novidades. E o Lucas Abate tem essas informações pra gente. Quais são essas novidades, hein, Lucas? São essas câmeras, André, de segurança que a gente pode colocar na tela que mostram 2 momentos do crime. O antes, quando os criminosos entram na casa, descem de um veículo e entram na casa, dá pra ver que são 3 pessoas. E o depois, quando eles retornam. Não mostra o momento do crime, mas, André, para a polícia indica uma informação muito importante. Por quê? Porque entre a entrada e a saída dos criminosos se passam ali cerca de 5 minutos. O que isso indica? A delegada Isadora Galianos explica. Ingressaram nessa residência em torno de 4 a 5 minutos, efetuaram a execução dessa vítima e saíram. Eles venceram 3 portões, 2 portões de ferro e uma porta principal para entrar na residência. Então, e eles fizeram toda essa dinâmica delituosa em 5 minutos. O que a polícia sabe é que eles possuíam a chave dessa residência. Se eles tivessem uma chave micha, por exemplo, eles não conseguiriam vencer essas 3 portas tão rápido como foi feito. 3 portas de ferro, mais uma porta interna, tinham a chave, né? E foram, em 5 minutos, sabiam exatamente aonde a vítima estava. Né? Para quem não lembra, talvez um detalhe a mais sobre essa história, ele foi o braço direito, na época da legalidade, do Leonel Brizola, né, Lucas? Lembrando que ele teve uma participação histórica muito importante, né? Ele era o braço direito do Brizola, inclusive escreveu um livro, o livro Tenente Vermelho, que conta toda essa trajetória junto com o Brizola no movimento da legalidade, enfim, em outros atos políticos. Então era uma pessoa considerada muito influente no mundo político, principalmente na época da ditadura. Inclusive, André, na época ficou exilado há algum tempo no Uruguai, depois voltou ao Brasil e viveu sempre nessa casa, na Rua Paissandu, no bairro Partenon, onde aconteceu o crime em dezembro. Até por conta dessa vinculação política, partidária, a polícia, num primeiro momento, claro, analisou uma hipótese de crime político, mas isso foi descartado pela polícia, pela investigação, porque ele estava há muito tempo afastado e não teria nenhum tipo de inimigo. A principal hipótese, André, neste momento, é de algum crime financeiro, uma motivação financeira para do crime, e isso explicado por alguns elementos, como nos conta a delegada Isadora. A residência ela possuía um cofre, na verdade um armário chaveado, e lá a vítima guardava, além de alguns documentos pessoais, guardava cheques de valores altos, guardava uma arma de fogo, mas absolutamente nada disso foi levado.
E o curioso também, eu lembro, Lucas, é que cerca de um mês antes, as chaves, né, o miolo das chaves tinham sido trocados, correto? Sim, tinham sido trocados, a família trocou as chaves, eram 3 portões de acesso, uma casa bastante reforçada, e tudo isso havia sido trocado, e desde o início chamou muito a atenção da polícia essa facilidade na entrada. André, primeiro até se analisou uma possibilidade de que as portas estivessem destrancadas, porque não tinha sinal de arrombamento, ou do uso de uma chave micha, que é aquela chave usada para arrombar portas. Só que destrancada não estavam, porque a polícia tem relatos de barulho de chave. E chave micha não teria dado tempo por esse curto período de apenas 5 minutos. Outras informações sobre o caso, André. São 3 suspeitos investigados. A polícia já identificou um deles, não divulga quem é essa pessoa e nem qual seria a participação do crime para não atrapalhar as investigações. E o objetivo de divulgar essas imagens é auxiliar na identificação das outras 2 pessoas. São outros 2 envolvidos, aparecem nas imagens. Uma dessas pessoas, inclusive, usa uma luva cirúrgica para não deixar marcas digitais. Então, a polícia pede sempre a colaboração da comunidade. Esse carro que tem estacionado na frente não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com crime, né, Lucas? Isso, André. O único carro que está envolvido, né, que está relacionado ao crime, é o carro utilizado pelos criminosos. Até confesso que eu não sei se eles aparecem exatamente o carro na imagem, mas o carro que está parado e permanece ali, não tem nenhum envolvimento com crime, é de um vizinho. Para encerrar, Lucas, o fato de ter cheques, objetos guardados em cofre, porque o cheque remete a alguma movimentação financeira recente. Ele tinha alguma atividade, a polícia divulgou isso, o que o fazia guardar cheques de terceiros? Não sei se a gente tem fiquei curioso. Não, André, isso não foi divulgado pela polícia. Ele tinha esse armário onde guardava alguns cheques, mas ele não tinha nenhuma atividade, nenhuma outra atividade, apenas mesmo a aposentadoria como capitão reformado do Exército. Muito obrigado, Lucas Abate, pelas informações. A gente vai seguir acompanhando. Foi em dezembro esse crime. Que dia foi de dezembro, Lucas? Foi em dezembro? 10 de dezembro? Dia 9, se eu não me engano, André. 10, o Luciano me confirma, 10 de dezembro. E a gente vai seguir acompanhando, como disse o Lucas, 3 suspeitos, mas é claro, a polícia ainda segue com a investigação. 12h 55 minutos, imagens ao vivo. Olha que imagem bonita, é da onde? Torres, litoral norte, 27 graus a temperatura, tem vento, céu azul, 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 hein, Glauco? Tá e bonito. O mar claro, hein? Sobre o tempo, viu, a gente vai ter uma elevação da temperatura hoje e amanhã. E amanhã tem uma virada do tempo, começando pelo oeste do estado. E a gente pode ter temporais, inclusive, em todo o Rio Grande do Sul. Já no sábado, a temperatura vai despencar em todo o Rio Grande do Sul. Temperaturas muito baixas. Lá em Canela vai ser quanto, Luciano? Canela, Gramado, quanto que vai ser? A previsão? 12 graus, entre 12 e 18, né? Domingo chega o outono, então a gente já começa... Casaquinho, vamos tirar do armário, né? Vai ter que tirar. Hoje chegando, vai passar de 30 graus agora, acho que até 26 graus a temperatura agora, mas a gente vai ter uma tarde muito quente em muitos municípios do Rio Grande do Sul, então se prepare. Entre hoje e sexta-feira a gente vai ter a mudança do tempo e no sábado, portanto, teremos bastante frio final de semana, com frio aqui no Rio Grande do Sul. 12h 57 minutos, atenção! O que tem dia 20 de março? O que tem? O quê? O Universo Alegria. Um festival cheio de música boa com Barões da Pisadinha, Maiara e Maraísa, Jorge Mateus e muito, muito mais. E o SBT vai garantir o teu lugar. Quantos pares hoje de ingressos? Um par só? Hein? É só um par. Ô, Glauco, dá mais um par pra gente fazer 2. Não, se tiver mais eu vou pegar pra mim. Não, alguém vai ter que garantir. O Mateus garante o segundo? Fechado, 2 pares. 2 pares de ingressos para os 2 primeiros que ligarem para o número 3230-5200. Está aí na tela. 3230-5200. Vai ser no dia 20, às 10 da manhã, abre os portões. E a partir do meio-dia, muita festa, muito som. E agora um pouquinho de Jorge Mateus para vocês. Se algum lugar me lembrar
toque de roda, não vacilar. Muito bem, meio-dia 58, agora a gente fala de esporte. E é hora de falar de Libertadores da América, porque ontem foi a atração aqui no SBT a eliminação do Fluminense contra o Olímpia do Paraguai. Não é mesmo? Matheus Schenck e Glauco Pazza. É verdade, seu André. Boa tarde, André. Boa tarde, Glauco. Deu ruim pro Abel Braga, Glauco Pazza. Vamos continuar falando em clima. Clima tá ruim, tá feio o negócio pro lado do Abelão, rapaz. É verdade. E a gente já mostra o que aconteceu com o Abel na chegada ao Brasil, ao Rio de Janeiro. Pois é, amanhã tem o sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões. Claro, você vai conferir tudo aqui no SBT. Mas, Glauco, depois dessa eliminação, o Fluminense desembarcou hoje no Rio de Janeiro e teve confusão, né? Coitado do Abel. É coisa do futebol, né? O torcedor tá perdendo um pouco a noção também, né? O pessoal, a gente vai ver ali, o pessoal cercou o Felipe Melo, ele foi bastante xingado. A galera metendo o dedo na cara do Felipe Melo, ele que perdeu um dos pênaltis. Mas ele perdeu de propósito? Teve briga ali, ó, os torcedores partindo pra cima dos seguranças do Fluminense no aeroporto. E depois vai aparecer o Abel Braga. Tem que meter um pi aí, né? Porque o pessoal não poupou palavras, né, Glauco? Mas o Abel foi, né? O Abel foi. Olha a camisa do torcedor ali do lado do Abel. Meu Deus. E aí o Abel foi lá falar com a galera. Vamos até ouvir um pouquinho do que disse o Abel? Olha aí. Parceiro, olha aqui, e a gente é sócio. Eu sei que o Mário não pode. O Botafogo perdeu, mas o senhor não fez. Tá bom, eu deveria perder gols. E daí saiu até cumprimentado, né? Ele trocou ideias com os torcedores. O Abel que perdeu pela primeira vez com o Fluminense neste ano, né, Glauco? Chegou a ter 12 vitórias seguidas, vinha numa boa fase, mas acabou perdendo uma atuação muito ruim, essa que é a verdade. O Olímpia venceu com justiça no tempo normal, depois a loteria dos pênaltis. Mas, de novo, né, a gente está se aproximando. O Abel tem trauma Glauco. do Olímpia, não tem? A gente está chegando cada vez mais perto de cenas muito tristes, assim, né, Glauco? Porque o limite está sendo ultrapassado a cada dia, né? Eu sou a favor do protesto do torcedor, da vaia do torcedor e fica por aí. Futebol é uma coisa. Agora, invadir aeroporto, tentar bater em jogo, cobrar dedo, nada. Rapaz, clima tenso entre o pessoal do Fluminense. Bom, seguinte, aqui na nossa aldeia, na semana passada o Grêmio perdeu o Grenal por 1-0. Nossa aldeia por quê? Por causa do cacique? Também. Tá. Também. Mas o Grêmio perdeu por 1-0 o Grenal e perdeu de forma bem justa, né? O Grêmio perdeu jogando vários nadas. E depois do jogo, o pessoal do Grêmio, a direção, falou que precisava buscar soluções no lado psicológico, né, Glauco? Você lembra disso? Pois lembro. Tratar o anímico. E eu fui atrás de psicólogos do esporte para falar da importância desse tema, né? Afinal, tem muito preconceito, né, Glauco, sobre essa questão. Boa, tô louco para ver. Vamos lá? Então vamos lá. Vamos. O jogo dos 7 erros. O Grêmio virou jogo dos incontáveis erros. Um jogo como esse assusta. Colecionando fracassos desde o começo do ano passado, rebaixamento nas costas, há 4 Grenais sem vencer, sendo 3 sem fazer gols. Uma das soluções da diretoria gremista é tentar melhorar o psicológico dos atletas. Mais apoio psicossocial, mais apoio psicológico. E isso, a partir de amanhã, já vai ter mais uma equipe trabalhando no clube. Ou melhor, no clube não, fora do clube, à disposição dos atletas. Nas redes sociais, alguns torcedores já se manifestaram contra a ideia. Tem um leque, tem muitas opções, tem muitas ferramentas que podem ser utilizadas, que ainda são desconhecidas e por isso que talvez fique esse preconceito, né? A partir disso, assim, de um não conhecimento até talvez dessas ferramentas. O papo sobre o desequilíbrio emocional no Grêmio vem de algum tempo. Desde a chegada do Filipão, algo que ele priorizou muito foi a nossa consistência defensiva e o nosso fator psicológico. Trabalhar bastante em cima dessa parte psicológica, mental, para que isso não influencie no jogo de sábado. E quando digo que vem de algum tempo, é algum tempo mesmo. Quanto à parte psicológica dos jogadores, ela é muito bem trabalhada. Pode ficar tranquilo. O trabalho da psicologia do esporte, o resultado é a médio e longo prazo. A gente tem resultados a curto prazo? Temos.
Mas essa grande diferença do motivador, aquele cara que vai lá na preleção, vai fazer uma fala e vai dar um gasto no jogo, né? E do trabalho da psicologia do esporte. E aí também entra algo que o treinador, né, mental, vou chamar assim, o psicólogo do esporte, fazer parte desse contexto. Então tá lá na beira do campo, tá no treino, eventualmente tá numa viagem. Qualquer coisa dificulta a situação do jogador, qualquer coisa lhe dá insegurança, ele fica temeroso de perder, um lance erra o tempo da bola, erra até mesmo o lateral, erra, vamos dizer assim, o bote, faz falta. Isso são características de um time que não está emocionalmente bem atendido. Em abril começa a Série B. O divã gremista vai ter que começar a dar resultados. Pois é, seu Glauco, é importante olhar para esse lado também, né? Claro, é muito importante. Eu só não aconselho o meu psicólogo porque deu um problema. Ele pediu as contas, largou, não aguentou. Vamos falar sério, Glauco? Vamos falar sério, porque o Grêmio está muito perto, atenção, olha só. Eu quase pedi a sirene agora. Quê? Tem contratação chegando, é isso? Tem contratação chegando no Grêmio. O Grêmio está se aproximando do TT, o jogador do Shakhtar Donetsk, atleta de 22 anos, muito promissor lá na Europa, com mercado na Europa. O Grêmio está muito perto de confirmar este negócio. Glauco, como é que seria? 3 meses de contrato, ele poderia jogar no Grêmio mais ou menos 15 rodadas ali da Série B, e depois jogaria em outro clube. Ele seria vendido pelo Shakhtar Donetsk para um outro clube. Ainda não sei qual, tá? Mas muito provavelmente da Itália. É uma possibilidade muito grande, tá? Mas e aí, Glauco? 3 meses de TT? Não, vale por 1 jogo, 2 jogos, 3 meses. É um baita nome. Pena que ele já tinha saído do Grêmio, poderia estar aqui ainda. É verdade. E quem está aqui no Grêmio também é o Edilson, né? Ele falou com a imprensa ontem, foi apresentado. Vamos conferir um trechinho do Edilson rapidinho? Vamos lá. Eu falei para todos aqui que eu quero viver o Grêmio intensamente, o tempo todo. Eu acho que esse momento, não só eu, mas todos têm que abrir mão de tudo para que a gente possa vencer, que a gente possa estar junto. E eu quero conhecer o grupo cada vez mais, então tá perto, tá junto, aí vai criando intimidade, aí você vai podendo cobrar e poder falar mais. Então é por isso que eu quero estar o tempo todo com eles. Boa. Acabou o tempo, né? Fazer o quê, né? Em ritmo de correspondente, vamos encerrando a edição de hoje, porque não temos mais tempo. Imagens ao vivo de Torres. Olha aí, imagens de Torres. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. 19h20, segunda edição com Marcelo Chemalha. A gente volta amanhã a partir das 11h30. Tchau, gol! Respira!